Seja muito bem-vindo a mais um Repartir, uma sexta-feira onde nós juntos penetramos a palavra do Senhor. E hoje nós estamos aqui na sexta do Espírito Governante, onde há um Espírito que realmente governa e não é governado. Então, qual que é o sinônimo, qual que é o ponto crucial da mensagem de hoje? A mensagem de hoje vai falar a respeito de João preso na ilha de Patmos, e eu quero trazer aqui a memória de que João estava preso fisicamente, mas ele escreve na ilha de Patmos o livro mais atual que nós temos, que é o livro de Apocalipse. E aqui eu quero trazer com você, como você já sabe, são 21 minutos de palavra. Eu quero trazer com você o título de hoje, o tema central, que é Governante em Patmos para desprezar o exílio cruel, escrevendo como noiva sua resposta arrebatadora. E eu quero que você observe, visualize a pessoa de João que foi levada cativa para um lugar de esquecimento. A ilha de Patmos era considerada uma ilha árida e o governador que envia João para aquele lugar tinha como objetivo fazer com que as pessoas, fazer com que ele estivesse exilado das pessoas que ele ensinava, exilado em si dos cuidados, do apacentamento. E nós temos ali na vida de João, quando ele se achega para perto de Deus em espírito, né? Jesus dando uma declaração: escreve às 7 igrejas. Então, a vida de João, nesse quesito, é uma vida de 3 etapas. E eu quero que você visualize, você se apegue a isso. Porque na sua vida você pode estar passando pela primeira etapa. E a primeira etapa é o aprisionamento. Você pode estar olhando ao teu redor e vendo o cenário caótico fisicamente. Às vezes, na nossa vida, os cenários caóticos, eles simplesmente são construídos e de certa maneira, na permissão de Deus, para que você seja, de certa forma, provado. Então, cenários caóticos fisicamente. João passou por um cenário caótico. Imagina só você ficar distante das pessoas que você ama. João viveu esse estágio, ele viveu esse cenário na prática, que foi um cenário de afastamento em si daqueles que ele amava. Então essa é a realidade que o Senhor tem para você, ainda muito maior, porque ele quer que você transcenda fisicamente aquilo que é o aprisionamento. Só um segundinho aqui, arrumar essa bateria. E esse aprisionamento que você vai transcender é o aprisionamento da sua carne. Ela quer te definir, ela quer definir a sua vida. Só que você não está e você não é a sua carne. Esse é um ponto muito importante. Jesus falou que a carne para nada se aproveita. A palavra fala que a carne para nada se aproveita. E Jesus ele fala sobre a realidade de algo mais profundo. Em segundo ponto, eu quero trazer com vocês a figura da alma. E a alma em si é onde está as turbulências, onde está o sentimento de solidão. Na alma a gente tem a tribulação, a injustiça, que está tudo preso dentro de nós. E esses pensamentos dentro de nós vão realmente ganhar nossa mente se nós deixarmos ele realmente prevalecer. Vai ganhar realmente ação e reação, vai ganhar intervenções desnecessárias, vai ganhar uma certa preocupação a qual desagrada o Senhor. Então, esse não é o que deve nos mover, esse não é o sentimento. Você não vai se mover na carne, você não vai se mover na alma, você vai se mover no espírito. Porque no espírito de João havia glória, no espírito de João havia revelação, no espírito de João havia governo. Ele conseguia governar mesmo preso em uma ilha.
A mente de João estava vivendo e transcendendo, porque ele não estava preso ao seu corpo e muito menos preso aos sentimentos da sua alma. Ele trouxe definição de novos acessos, ele trouxe definição de novas mensagens, ele trouxe definição da verdade que prevalecia na mente do Senhor. Então, eu quero que você tenha essa mente, que você, do espírito que governa, espírito que domina sobre as circunstâncias e uma postura de vida no espírito. O que eu trouxe hoje é o fragmento de uma mentalidade que consegue se assimilar à mentalidade de Deus. Porque se nós vivermos nossa vida preso àquilo que é físico ou o que nós sentimos, as nossas emoções ditando quais são as nossas reações, a nossa vida ela vai ser levada por desavenças, atritos, pressões. Nós vamos sucumbir com os eventos que acontecem no nosso cotidiano. Mas quando nós estamos no nosso espírito, nós entendemos a vontade do Senhor. E a palavra do Senhor declara que tem de motivo de grande alegria o passar por diversas provações, porque a provação da vossa fé produz perseverança. E o que é o resultado final de tudo isso é o caráter aprovado. Então Deus ele permite com que nós passamos todas as coisas, para que nós venhamos ser quem Ele quer que nós sejamos. Então, deixe o Senhor constituir você. Saiba que nossa visão governante, como a palavra fala, do desprezar do exílio, porque nós temos em si a constituição no nosso espírito, faz com que nós venhamos entender como estar posicionados na presente era. Não há nada mais importante na presente era do que você edificar para o reino dos céus. Hoje nós estávamos conversando sobre isso, de que a nossa vida ela é tão passageira, a nossa vida ela não tem em si algo muito sólido se você vai falar a respeito de 500 anos. Porém, todavia, quando o Senhor pergunta: ei, as suas obras para quem são? Nós podemos estar chocados por saber que nós gastamos a nossa vida para construir algo vão, algo sem valor, uma experiência que logo passa, uma casa que logo fica, um carro que logo estraga. Mas quando nós temos a mentalidade no espírito, nós comemos e bebemos para a glória do Senhor. Nós empreendemos para a glória do Senhor. Nós pregamos a palavra para a glória do Senhor. O viver ordinário começa a ganhar força por conta do Senhor. E quando nós passamos por momentos difíceis, nós sabemos que nós estamos no Senhor. Então nós desprezamos aquilo que nos oprime. E nós elevamos a nossa mentalidade na realidade do que nós carregamos. E a realidade do que nós carregamos sempre vai prevalecer. Então, eu quero trazer aqui: o ambiente espiritual domina totalmente os outros dois ambientes, que é o ambiente da alma e o ambiente da carne. Aqui nós estamos falando que o governo de maturidade, ele é através do espírito. É você saber se achegar no seu espírito. É você saber andar no seu espírito. Você saber pensar com o seu espírito. E seguir as intuições do teu espírito. Porque é nisso que está a realidade. A realidade não está naquilo que nós vivemos ou achamos que é real. A realidade está realmente num espírito edificado no Senhor. Isso é governo. Isso é maturidade. Isso é identidade firme no espírito. Então a palavra do Senhor diz que se você se fizer de fraco, no dia da sua angústia, pouquíssimas serão suas forças. E a palavra do Senhor, ela é uma constituição para as nossas vidas. Então por isso que você está se alimentando aqui. Então, João manifesta o espírito governante. Por quê?
Por que ele manifesta o espírito governante no evento que ele passou? Por que ele manifesta o espírito governante? Eu quero ler agora as mensagens de referência de hoje, que é Apocalipse 1, no capítulo 1, no versículo do 9 ao 12. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê, e mande-o às 7 igrejas. Igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro. Esse daqui é o primeiro trecho da experiência de João. E a resistência de João. João foi um dos discípulos que andou próximo a Jesus, filho do trovão. Ele era em si não alguém simplesmente calmo, mas João ele era muito áspero em si pela mentalidade de ambição que tanto ele, quanto o seu irmão, quanto a sua mãe tinham, que era uma mentalidade de conquista. Eles queriam conquistar. Tanto que a mãe de João, ela se chega a Jesus e fala: Jesus, que um dos meus filhos sente à sua direita, outro à sua esquerda. Isso era ambição. Então, João era ambicioso, ela era ambiciosa. Não é à toa que João ele escreve e se autoproclama discípulo amado. Mas a realidade é que João, pela ambição que ele tinha, ele permaneceu. Pelo amor que ele tinha pelo Senhor como noiva, ele permaneceu. E ele realmente era o discípulo amado e também era o discípulo que amava. E o interessante da vida de João é que o nome Yohanan é graça. E ele permanece ele permanece preso na ilha de Pátimos como a graça presa em uma ilha para receber uma revelação. E sabe o que é interessante de tudo? Eu vi uma explicação de um estudioso e ele fala que na ilha de Pátimos você conseguia enxergar o mar. E quando você enxergava o mar, você vê aquele mar e ele preso, distante da família, distante de todo mundo, distante daqueles que ele tinha afeto. Nós percebemos João tendo na sua revelação a limitância, porque o mar era uma parede, o mar era um bloqueio. João falando bem o seguinte, falando assim: e o mar já não existia mais. O mar já não existe mais, porque as antigas coisas que se passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha que declaração incrível e poderosa. A nossa realidade faz com que nós saibamos que somos amados. Não há nada que você passe na sua vida que não demonstre ou não seja, de certa forma, uma revelação do Senhor, como uma constituição que o Senhor tem de maturidade na sua vida. Tudo que você passa, todos os eventos é para constituir uma maturidade. E o que eu acho interessante da vida de João é que, mesmo passando por todas essas coisas, a palavra fala que João faz uma declaração: me encontrei no meu espírito. Me encontrei no meu espírito. Por fora estava angustiado, mas por dentro eu me encontrei no meu espírito. E saiba que na sua vida, por mais que você seja pressionado por eventos e situações, por mais que as circunstâncias dentro de você estejam de certa forma te pressionando, quando você se encontra no seu espírito, quando você está no seu espírito, você está pronto para viver o que o Senhor tem para você. Você está pronto para ser constituído na realidade que o Senhor tem para você. E essa realidade é a realidade que te edifica de verdade. Então, eu quero que você eleve seus pensamentos para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo do 1 ao 2,
Depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta nos céus. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: Suba aqui, eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Então veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias dos últimos flagelos. Isso daqui é Apocalipse 21, do versículo 9 ao 10. Que vai dizer bem o seguinte: 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, saiba que a edificação que o Senhor tem para nós é uma edificação de noiva, uma edificação que vai fortalecer a nossa mentalidade, uma edificação que não tem o objetivo de nos trazer dano, mas tem o objetivo de nos preparar para uma vida eterna, bem estabelecida com o Senhor. Então, você pode se encontrar ou na sua carne. Esse ponto é importante que nós abordamos da mensagem, porque quando nós nos encontramos na nossa carne, há uma limitação de pensamento, uma limitação de sentimento, uma limitação daquilo que é realmente o evento que nós estamos passando. Porque na carne, as coisas que são ruins ficam muito ruins. Às vezes vem até o medo, né, de morrer, o medo das coisas, dos desastres acontecer. E todos esses eventos que acontecem na carne, ele não tem sentido. Nós acabamos procurando em si um caminho de lógica humana. E esse caminho de lógica humana acaba nos afastando em si do testemunho que nós podemos gerar. A nossa alma, então, nem se fala com os seus sentimentos, que sempre vai militar contra o posicionamento que nós devemos ter diante dos eventos que o Senhor quer estabelecer. A nossa alma, a sede dos sentimentos, ela sempre vai encontrar uma palavra contra o testemunho que deve acontecer. Ela sempre vai procurar um caminho de escape da realidade que deve ser vivida e aplicada. Essa manifestação da alma e da carne são inimigas de Deus. A alma em si, ela vai ter os seus prazeres na sua submissão com o Espírito. E foi exatamente o que aconteceu com João. Então, João escreve tudo como uma noiva separada. Ele, em si, durante a trajetória da vida dele, ele, dos discípulos, foi o que permaneceu com Jesus até a cruz. Foi o discípulo que cuidou da mãe de Jesus depois da morte. Jesus olha para João e Jesus fala: João, eis aí a tua mãe, cuida dela, apacenta ela. Então, eu quero que você preste atenção de que a tua vida não pode ser governada pela sua alma ou pela sua carne. Os seus eventos não estão limitados às circunstâncias. Os seus eventos, eles não estão travados nas circunstâncias. Seja internamente, porque você não encontra sentido e todas as coisas perdem o sentido para você e vem a solidão. Você também não vai ter esse encontro com a sua carne, que também age no raciocínio, mas você vai agir no teu espírito e vai deixar a revelação, vai deixar a glória, vai deixar a expressão de realidade governar realmente tudo aquilo que você faz. Que você possa elevar os teus pensamentos no Senhor, que você possa manter realmente a postura, mesmo preso, mesmo aprisionado de alguém que foi escolhido e separado. A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo foi nos dado para nos tornar a estatura do varão perfeito. E João recebeu essa revelação, viveu essa revelação, foi o que cumpriu a palavra do Senhor, diversas palavras do Senhor declarando que aquele que o negasse,
aquele que tentasse salvar sua vida, perdê-la-á, e o que perdesse a sua vida por amor ao Senhor, achará. João não fugiu em nenhum momento, por mais que o Senhor estivesse sendo crucificado, estivesse sendo perseguido, ele foi o único discípulo que permaneceu, o único discípulo que não tentou salvar a sua vida. Foi o único. E João nem se fala, ele estava com Jesus em todos os lugares primordiais que Jesus ia, levava Pedro, Tiago e João, e João recebeu em si as maiores revelações. Então, qual que é o sermão? Qual que é a palavra que isso deixa para nós? A palavra que isso deixa para nós é que nós não devemos abrir mão da realidade que o Senhor quer construir e edificar. Nós não devemos se sujeitar às circunstâncias da carne, a se sujeitar às circunstâncias do espírito, se sujeitar a esse levar que acaba realmente destruindo tudo que o Senhor quer edificar. Então, eu quero que você fique com essa oração de agora e faça a sua oferta, não deixe de fazer a sua oferta, mantenha a sua comunhão com o Senhor, devolva o que é dele, e eu quero realmente que você seja essa pessoa que permanece no Espírito, sempre no Espírito. Amém? Que o Senhor seja com o seu Espírito. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por esse dia. E nos humilhamos, Senhor Jesus, debaixo da tua poderosa mão, do teu governo, do teu senhorio. Nos inclinamos ao trono da graça, Senhor Jesus, e entoamos, Senhor, a ti essa oração como um incensário, Senhor Jesus, para que com toda essa sensibilidade, com todas essas palavras, com toda essa entrega, possa mesmo, Senhor, subir, penetrar e acessar o teu trono. Erguemos os nossos olhos e enxergamos, Senhor, aquele que ocupa, Senhor, aquele que ocupa os céus, aquele que tem o trono de vitória e aquele que governa nações. Senhor Jesus, inclina esse cetro de poder. Inclina, Senhor, a tua poderosa mão, Senhor Jesus, mão de favor, cetro de favor. Queremos encontrar e acessar, Senhor, esse favor agora em nome de Jesus e interceder, Senhor, por todos os nossos irmãos que em uma só oração, Senhor, nos encontramos, em uma só oração nos encontramos, Senhor Jesus, naquilo que é a nossa motivação de edificação, de restauração e de estabelecer o teu reino nessa terra. Colha mesmo, Senhor, as orações das nações. Por isso eu oro por todos os missionários que agora se encontram em campo, Senhor. Debaixo mesmo de pressões, em ambientes de hostilidade, Senhor, com sentenças, Senhor Jesus, sem perspectivas humanas, Senhor, de livramento, mas encontramos em favor o seu cetro, encontramos em favor uma experiência que transcende, transpassa a dor, transpassa grilhões, transpassa, Senhor, escassez, transpassa necessidade, transpassa tortura, transpassa solidão, transpassa medo, transpassa enfermidades, transpassa todas as coisas que perecem e que são temporais nessa terra, Senhor. Nós somos agora acolhidos por essa experiência, acolhidos por essa unção, acolhidos, Senhor Jesus, por essa presença, acolhidos pela frequência de uma trombeta, Senhor, que anuncia uma vitória que já foi estabelecida desde a fundação. O Cordeiro já foi morto e podemos invocar o sangue de Jesus. Ah, Senhor, invocamos agora esse sangue poderoso, esse sangue que cobre, Senhor, que justifica, Senhor, que preserva e que nos eleva em autoridade. Assim como João, Senhor, viveu essa transcendência, que foi elevado na sua dor, que foi elevado nesse cenário de solidão.
Nós somos agora elevados pelo sangue do Cordeiro, elevados por essa unção fresca que faz nova todas as coisas. E nessa dimensão, Senhor, que eu e os meus irmãos nos encontramos, eu anuncio agora essa palavra onde a nossa oração vai chegar no destino. Por isso, eu quebro agora, Senhor, e desfaço pela autoridade do teu corpo, Senhor, toda resistência que há nas regiões celestiais, para que as orações não cheguem, Senhor, para que a intercessão não aconteça, para que essa unção não seja derramada, não flua, em nome de Jesus. Está quebrado, Senhor, está desfeito toda a armadilha, Senhor, e toda resistência do inferno, em nome de Jesus, para que haja abortos de orações, abortos de planos, abortos de planejamentos, abortos de intercessões, de projetos, Senhor, de edificação, de coisas verdadeiras. Que possamos mesmo, por esse revestimento, resistimos em unidade, Senhor, para que a intercessão ela chegue em nome de Jesus. Assim como foi a experiência de João, nós acolhemos essa experiência, ela é nossa experiência e enviamos, assim como ele envia as igrejas, nós enviamos, Senhor, as nações, as casas que agora essa oração chega, as famílias que recebem essa oração, aos quartos, aos ambientes, aos hospitais, toda e qualquer situação, enviamos a boa nova de Jesus. Aquele que for morto venceu a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu arguilhão? Tragada foi a morte pela vida e o Redentor vive. Nós anunciamos, Senhor, essa palavra de vitória. Enviamos, Senhor, a exortação que a tua palavra profética gera. Um quebrantamento verdadeiro e uma edificação real que vai permanecer em nome de Jesus. Aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, queremos anunciamos a nossa experiência de intimidade, que todos os nossos irmãos agora possam mesmo, Senhor, ter essa experiência de sentir o Senhor, de ver o Senhor, de ouvir o Senhor, de tocar. Já não mais a experiência do outro, mas a sua própria experiência. O Cristo encarnado, o Cristo que habita entre nós e dentro de nós. Que o Filho fale agora em nome de Jesus, que as novas línguas, que o fogo toque esses lábios, toque o interior, Senhor, quebranta esses corações e edifique algo novo em nome de Jesus. Que agora surja, Senhor, um ambiente propício, adequado para comunhão com o Pai e com o Filho. Nós queremos, Senhor, desfrutar desse vinho novo, dessa aliança. Queremos, Senhor, nos alimentar desse pão, Senhor, em nome de Jesus, que vai saciar as nossas vidas, que vai nos fazer crescer, em nome de Jesus, que a marca desse pão, que a marca desse vinho seja a mesma marca desse Novo Testamento, o que nos faz resistir o dia mau, a notícia má, Senhor, e que nos faz permanecer com aquilo que já foi anunciado. Em nome de Jesus, nós queremos continuar, prosseguir, enxergando aquele que está sentado no trono verdadeiro, que eu declaro agora esse principado de paz, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias, sobre a missão que nós carregamos, que haja mesmo sustentabilidade em todas as coisas, que essa missão possa nos sustentar, que essa verdade possa nos sustentar, que essa experiência possa nos sustentar, em nome
de Jesus. Nos dá a imagem do que é real, a nova Jerusalém, uma nova habitação, Senhor, um ambiente que é nosso, Senhor, uma comunhão que é nossa, uma experiência que é nossa. Nos translada, nos transporta das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Nos tira de todo engano, de toda mentira, de toda escravidão, de toda mente cativa. Nos coloca no cenário onde tudo é possível ao que crer em nome de Jesus. Nós vamos lançar o nosso pão sobre as águas e depois de muitos dias, Senhor, encontraremos em nome de Jesus. Essa é a segurança de que deveras haverá bom futuro e não será frustrada a nossa esperança. Em nome de Jesus. Porque Ele ouve a minha súplica. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo o Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caio em tribulação e tristeza. Caio em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego. Porque o Senhor tem sido generoso. Tem sido generoso. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo o Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo o Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor.
nada me faltará. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. 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 Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Oh Deus, salva-me pelo teu nome e faça-me justiça pelo teu poder. Escuta, oh Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei.
ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida.